A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero falar um pouco hoje a respeito da ressurreição dos mortos e de que forma os que vão ressuscitar, quais são os corpos que eles terão. Porque muitas pessoas acham que vai ser arrebatado nessa carne. E segundo as escrituras não tem como. Então, eu já quero iniciar com Mateus capítulo 22, versículo 30. Quando aquele povo faz a pergunta ali para o Machia sobre aquela mulher que teve 7 maridos, né? Todos morreram, e no céu de quem seria o marido? O próprio Machia diz, né? Que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, mas serão como anjos. Opa! Se vai ser como anjo, a gente tem que colocar a nossa mente para funcionar. Vejamos. Se no céu nem se casa, nem se dá em casamento, mas será como anjo. Então, já mostra que nós teremos corpo diferente. Como está no Evangelho de João 6, 63. O Machia diz ali para com seus discípulos, depois que foi abandonado por muitos discípulos, ficou os 12, e ele fala no Evangelho de João 6,63, o Espírito é o que vive e fica, a carne para nada presta. A carne para nada presta, que é essa matéria. Para se cumprir o quê? Para se cumprir Gênesis 2,7. E o Criador formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser o quê? Um ser vivente. Eclesiastes 12,7. O pó, que é a carne, volte à terra como era. O espírito volte ao Criador que o deu. Agora, como é que nós vai ter esses corpos? A Bíblia diz em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania é do céu, a nossa cidade é do alto, a nossa cidade é do céu, aonde aguardamos nosso Salvador e Rei, que transformará os nossos corpos abatidos, né, semelhante ao seu corpo glorioso. Tá vendo? Semelhante ao seu corpo glorioso. O único que não teve a decomposição do corpo foi só o Machia, como o salmista diz no Salmo 16, versículo 10, que o teu santo não viu a corrupção, nem o seu corpo a decomposição. Corrupção e decomposição é a mesma coisa, tá entendendo? O único, e Pedro diz isso no livro de Atos, né? Davi morreu, está sepultado até o dia de hoje entre nós. Mas Yahushua Machia, seu corpo não se decompôs, nem viu a corrupção. O seu corpo não se decompôs. Foi o único que não teve seu corpo em decomposição. Todos que morrem, que vai para o pó da terra, têm o seu corpo em decomposição. Porém, na vinda do Machia, isso aqui é maravilhoso. Porém, na vinda do Machia, Paulo escreve no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Isso que se corrompe, que é o corpo, vai ser revestido de quê? Daquilo que não se corrompe, que é o corpo glorificado. Esse corpo abatido, esse corpo fraco, esse corpo em decadência, esse corpo em decomposição, esse corpo mutilado. Vai ter corpo o quê? Vai ter corpo com vigor, vai ter corpo espiritual, vai ter corpo transformado. É isso que as escrituras está revelando. E essa transformação de corpos só vai se dar
só vai se dar na vinda do Mashiach. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, do versículo 11 em diante, lá fala sobre a vinda do Mashiach. E lá quando diz sobre a vinda do Mashiach, o que é que está dizendo claramente? Está dizendo que o Mashiach vai vir montado num cavalo branco, né? Vai julgar as nações. Observe que ali, no versículo 20, se não me falha a memória, está dizendo que a besta e o falso profeta vai ser lançado vivo, a besta e o falso profeta será presa e vai ser lançado vivo aonde? No lago de fogo. Vão ser lançados lá no lago de fogo, vivo. Observe que no versículo 19 está dizendo assim, e os demais foram mortos com a espada que saiu da boca do cordeiro. Com a espada que saiu da boca do cordeiro. Os demais foram mortos. Quer dizer, na vinda de Cristo não vai ficar nem raiz, nem ramo, irmãos. Na vinda de Cristo, todos irão morrer. Todos irão morrer. Por quê? Porque em Atos 3, 21, se não me falha a memória, diz assim que o céu vai conter o Mashiach lá. O céu vai conter o Mashiach lá, vai guardar ele lá, até o tempo da restauração de tudo. Então, quando essa terra for restaurada, aí as pessoas falam assim, ah, mas o milênio vai ser aqui, nessa terra. Segundo as escrituras, é complicado, viu? É complicado. Por quê? Vejamos, se na vinda de Cristo não vai ficar nem raiz, nem ramo, né? Nem raiz, nem ramo. O profeta diz que a terra na frente dele é como o jardim do Éden, mas atrás é uma devastação, é uma destruição por completo. Por completo. Se muitos dizem que o milênio vai ser aqui, então por que não explica João, né? João, Evangelho de João. Por que não explica Evangelho de João no capítulo de número 19, João 18, 36, quando ele diz para Pilato, o meu reino não é desse mundo? Por que não explica isso? O meu reino não é desse mundo. Ele está dizendo, se meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue a vocês, mas o meu reino não é daqui. O ladrão da cruz, o que é que ele diz? Ele diz para o ladrão da cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então está mostrando que o ladrão da cruz ia para o paraíso, mas não naquele corpo que estava sendo mutilado lá na cruz. Não. Você entendeu? Aí o que é que diz também em Daniel? Daniel capítulo de número 7. Se não me falha a memória, o 25, o 22, né? O ancião de dia, que ali é o Mashiach, veio, julgou quem? Julgou a besta, o anticristo. Julgou o anticristo. Aí diz assim, e os santos receberam o reino. A pergunta é, que reino? Reino Jerusalém aqui atual? Esse reino da terra? Ou aquele reino que o Mashiach disse assim, o meu reino não é daqui? Ou aquele reino que está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E os reinos do mundo vieram a ser do Criador e do seu ungido. Eu creio nesse reino. Só que quando diz lá a expressão o reino do mundo, está dizendo o quê? Que tudo agora está sendo sujeito a ele. Tudo agora está sendo sujeito a ele. Como Paulo escreve para os irmãos de Corinto. Todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés, né? Quando diz que todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés, isso tira fora aquele que a ele sujeitou todas as coisas. Quem foi que a ele sujeitou todas essas coisas? Mateus 28, 18. O próprio Mashiach ressuscita e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quem deu esse poder para o Mashiach, para que todas as coisas viessem se sujeitar ao Mashiach, foi o próprio Criador. O próprio Criador dá esse poder para ele. Aí convém que reine até que haja todo o inimigo por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés é o quê? É a morte. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que diz o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno teu, a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas a vitória vem de quem? Do Mashiach. Então, como é que nós compreende a transformação de corpos? É o que Paulo diz. Do mesmo jeito, nem toda carne é a mesma carne. Um é a carne do peixe, outra é a carne do animal, outra é a carne do homem, entendeu? Do mesmo jeito que trouxemos a imagem